Você sai de casa, vai trabalhar, vive o seu dia normalmente e quando volta, tem alguma coisa estranha. A porta não está arrombada, nada foi levado, mas tem algo fora do lugar. Uma cadeira que você não mexeu, uma janela aberta que você tinha certeza que você tinha fechado. E aí vem a pergunta que ninguém quer fazer. Alguém entrou aqui sem eu saber? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. E se esse alguém for o proprietário do imóvel, ele pode fazer isso? Ou isso é ilegal? Hoje eu vou te mostrar a verdade sem enrolação e principalmente o que você deve fazer na prática se isso acontecer com você. A Ana alugou um apartamento simples, contrato assinado, tudo certo. No começo, vida tranquila, mas depois de alguns dias começaram pequenos sinais, uma cadeira levemente fora do lugar, nada gritante, mas ela considerava isso muito estranho. Depois, ela chegou em casa e a luz do banheiro estava acesa e veio aquela dúvida: será que fui eu? Ela começou a duvidar da própria memória. Até que um dia, não deu mais para ignorar. Ela entrou no apartamento e viu uma marca de sapato molhado na sala. E não chovia há dias. Nesse momento, o desconforto virou alerta. Ela pegou o celular, começou a filmar e decidiu fazer um teste. Antes de sair no dia seguinte, Ana deixou um objeto milimetricamente posicionado. Quando voltou, o objeto estava mexido. Ali ela não tinha mais dúvida. Ela pegou seu telefone e ligou para o proprietário. E a resposta foi: "Ah, eu entrei aí rapidinho só para dar uma olhada no imóvel." E isso acontece mais frequente do que você imagina. Existe uma crença muito comum e muito errada. O proprietário pensa que o imóvel é meu, então eu posso entrar quando eu quiser. Não, não pode. Quando o imóvel está alugado, o proprietário continua sendo dono, mas quem manda no dia a dia é o inquilino. Quem tem a posse do imóvel é o inquilino. E isso muda tudo, porque aqui não estamos falando de propriedade, estamos falando de privacidade, segurança e respeito ao espaço de quem mora ali. Agora, presta atenção nisso, porque aqui mora o perigo. Quando o proprietário entra sem autorização, ele não está sendo somente inconveniente. Ele pode estar ultrapassando um limite sério. Dependendo da situação, isso pode gerar um problema jurídico real. E não precisa de exagero, não precisa arrombar a porta, não precisa ameaçar. Só o fato de entrar sem consentimento já pode ser suficiente. Agora, pensa comigo, você mora em um lugar onde deveria se sentir seguro e descobre que alguém entra ali quando quer. Isso não é detalhe, isso é quebra total de confiança. Agora vem o ponto que confunde muita gente. Você pode estar se perguntando: mas ele não pode entrar para vistoria? Sim, ele pode, mas não desse jeito sorrateiro. Existe uma diferença enorme entre vistoriar e invadir. Para entrar no imóvel, o proprietário precisa avisar antes, combinar dia e horário e tem mais, precisa ter a sua concordância. Sem isso, não é uma vistoria, é invasão. E aqui está um erro clássico: usar chave reserva e entrar rapidinho. Esse rapidinho é exatamente o que gera o problema. Voltando para o caso da Ana. Depois daquela conversa, ela ficou em dúvida. Não sabe se ignora, não sabe se aceita, não sabe se reage. Ela decidiu observar e descobriu que aquilo não tinha sido um caso isolado. O proprietário já tinha entrado outras vezes no imóvel, inclusive quando ela não estava. Aqui a situação muda, porque deixa de ser um episódio e vira um comportamento, e comportamento repetido vira prova. Agora, vamos ao mais importante. O que você deve fazer se isso acontecer com você? Primeiro, não haja no impulso. Você precisa provar. Comece registrando tudo. Faça fotos, vídeos, qualquer indício que você puder coletar. Se puder, use uma câmera de vigilância. Ou até truques simples como posicionar objetos. Depois, formalize tudo em um documento. Nada de só observar. Registre por mensagem, deixe claro que percebeu a entrada e que isso não pode acontecer. Se for o caso, faça até um boletim de ocorrência. Se continuar, avance. Faça uma notificação formal. E se o proprietário insistir, aí sim entra a parte jurídica. Você pode buscar impedir novas entradas, indenização e até mesmo sair do contrato sem nenhum tipo de multa ou qualquer prejuízo. Agora eu preciso ser direto com você. Processo resolve, mas sem prova não resolve nada. E esse é o maior erro. A pessoa percebe, mas não se prepara. Por isso, o momento de agir é no primeiro sinal. Eu vou te dar uma dica para evitar passar por essas situações. Se você está considerando alugar um imóvel neste momento, faça a troca do miolo da fechadura. Logo no primeiro dia que você entrar no imóvel, guarde o miolo para substituir quando você for fazer a devolução do seu contrato. Isso garante que ninguém mais tenha uma cópia reserva das chaves do imóvel e você evita dissabores com o proprietário ou qualquer outra pessoa que tenha uma cópia da chave. E a propósito, o proprietário não pode reclamar da troca de chaves, ainda mais porque você vai devolver o imóvel com um miolo de chaves antigo. Se você mora de aluguel, entenda isso de uma vez. Você não está ali de favor. Você tem direitos. Direito à privacidade, direito à segurança e ao respeito. E o proprietário precisa respeitar isso. Sempre. Se não respeitar, você não está exagerando em reagir. Você está se protegendo. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a entender seus direitos de forma prática e sem enrolação, considere se inscrever no nosso canal, porque aqui a ideia é simples: te dar clareza para evitar problema e estratégia para resolver quando ele aparece. Um abraço e até o próximo vídeo.